Amém? Então, conecta a tua mente aí, liga ela, não deixa no automático, porque eu vou precisar que você raciocine para entender algumas verdades e princípios bíblicos contidas em algumas passagens que nós vamos explorar no dia de hoje. Para iniciarmos, a gente vai buscar a sabedoria bíblica contida em Provérbios, capítulo 3, verso 9 e verso 10. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. O tema da mensagem, para quem gosta de anotar e acompanha anotando as mensagens, é o Deus digno de honra. O Deus digno de honra. Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Salomão, ele está transferindo para nós uma sabedoria que de certa forma confronta o espírito mesquinho, avarento, desconfiado e desonroso do homem caído. O convite de Salomão para a humanidade é honrar a Deus. E ele está dizendo, aquele que honra a Deus, colhe o fruto da honra dada a Deus. Ele faz duas distinções muito básicas. Primeira distinção, honre o Senhor com todos os seus recursos. Obviamente, aqui ele não está falando para que entreguemos como oferta ao Senhor todos os recursos que temos. Apesar de entendermos e compreendermos que devemos sim viver como se a nossa vida fosse uma oferta ao Senhor. Mas de maneira literal, ele não está falando sobre ofertar tudo que temos ao Senhor. Ele não está falando sobre pegarmos a nossa conta bancária e depositarmos na igreja como forma de adoração ao Senhor. Não. Ele está falando sobre gerirmos e administrarmos tudo o que possuímos de maneira tal que honre o Senhor. E aí eu te faço uma pergunta: será que honra o Senhor o fato de nos enfiarmos em dívidas impagáveis? Sim ou não? Sim ou não? Não. Será que honra o Senhor o fato de nós fazermos mau uso do dinheiro e gastarmos nosso dinheiro, a nossa provisão, de maneira indecente, com coisas depravadas, vícios e maus hábitos? Será que isso honra ao Senhor? Se você pegar o seu extrato bancário, o teu gasto mensal, será que o teu extrato bancário, o teu gasto mensal aponta para Jesus, aponta para a glória dEle, aponta para a honra dada a Ele? Salomão está nos convidando a não apenas sermos religiosos, hipócritas e pensarmos que Deus passa pano em quem entrega ofertas e dízimos na igreja. Ele está falando, ei, não é apenas sobre entregar dízimos e ofertas na igreja, mas é sobre viver uma vida para a glória de Deus. É sobre não dever nada a ninguém, é sobre ser um bom pagador, é sobre ser um bom gestor, um bom administrador, é sobre gerir bem os seus recursos. E sabe, nós, cristãos evangélicos, grande parte da nossa origem religiosa, oriunda do catolicismo romano, somos maus administradores do dinheiro, até porque pensamos equivocadamente que o dinheiro é um mal em si próprio. Então, dentro de um entendimento teológico equivocado, muitos olham para o dinheiro como uma coisa maldita e por esse motivo são maus gestores do dinheiro e não compreendem que o dinheiro é a maneira como Deus provê para os seus filhos. Herdando tudo isso, nós herdamos uma má gestão financeira e tudo isso obviamente tem origem religiosa. Diferentemente, por exemplo, da tradição judaica, onde grande parte dos judeus prosperam financeiramente e obviamente prosperam pela maneira como gerem e administram os seus recursos. De maneira bem popular, eu não sei o quanto isso é realidade, mas quando eu estava lá em Jerusalém, eu estava conversando com uma pessoa que era especialista na cultura judaica, e ele comentou a respeito disso. Ele disse o seguinte, olha, o judeu administra o dinheiro basicamente da seguinte forma: 10% ele devolve ao Senhor como dízimo,
outros 10% ele distribui aos pobres, distribui para quem precisa, 20% ele investe, 10% ele guarda e 50% ele vive. Eu falei, pô, aí não tem como dar errado, né? É claro, ele vai ter dinheiro guardado, vai ter dinheiro investido, vai honrar o Senhor, não vai ser mesquinho e avarento, o dinheiro não vai dominar ele, é óbvio que ele vai prosperar. Mas essa matemática, essa equação, esse orçamento, está bem longe de ser a realidade do Brasil, não é? Por quê? Porque não entendemos que devemos honrar a Deus com todos os nossos recursos. E obviamente que honrar a Deus com todos os nossos recursos implica numa boa gestão, numa boa administração do nosso dinheiro, mas também, em segundo momento, ele fala sobre honrar com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Aqui ele está falando sobre dízimo e oferta, sobre aquilo que nós entregamos no templo, como forma de adoração a Deus. Então ele fala sobre boa gestão e ele fala sobre generosidade, sobre oferta, como sendo as duas maneiras de honrar, de bendizer ao Senhor. E aí, por definição, para que você guarde no teu coração, honra significa distinguir, fazer diferença, ou seja, tratar alguém de modo diferente. Quando Salomão diz para nós honrarmos a Deus com todos os recursos, ele está falando, olhe para Deus de maneira diferente, administre o teu dinheiro de maneira tal que Deus seja diferenciado na administração do teu dinheiro. Quando você entregar suas ofertas no templo, quando vocês entregarem suas ofertas a Deus, entregue como uma forma de fazer uma diferenciação de quem é Deus e todos saibam que você o adora. Aí então, surge uma inquietação e uma pergunta. Por que existem pessoas que não entregam as suas ofertas em honra ao Senhor e tampouco administram todos os seus recursos como forma de adoração a Deus? Porque talvez essas são pessoas aqui que negligenciem o princípio bíblico da adoração através da entrega dos recursos ou da administração dos recursos. E a resposta bem simples e objetiva para isso é porque essas pessoas não têm uma boa teologia própria. O que é teologia própria? Quantos aqui já ouviram falar de teologia própria? O que é teologia? Estudo de Deus, ok? O que é a teologia própria? É o estudo de Deus estudando Deus. Porque na teologia a gente tem uma matéria de estudo. Qual é a matéria de estudo na teologia? A Bíblia, a palavra de Deus. Todos aqueles que se empenham em conhecer e compreender a Deus, de alguma forma são teólogos. Bons ou maus teólogos, mas são. E dentro da teologia, dentro desse camalhaço de assuntos para serem estudados acerca de Deus, do seu plano, propósito, do seu caráter, atributos, etc, etc e tal, dentro disso tudo aqui existe a teologia própria. A teologia própria é o estudo de quem Deus é. E se não soubermos quem Deus é, obviamente a nossa adoração vai ser falha. A nossa adoração vai ser equivocada. A nossa adoração, inclusive por ocasião, vai ser profana, desagradando a Deus. A exemplo disso, eu não sei se você sabe, mas a Bíblia narra o episódio onde Jesus chega no templo, e quando ele chega no templo, ele vê cambistas e comerciantes vendendo e trocando moedas no templo. Quantos lembram disso? Muitos irmãos pobres de interpretação bíblica dizem, não pode vender camiseta na igreja. O texto e o contexto não tem nada a ver com isso, porque o que acontecia ali no templo, na porta do templo, é que o povo preguiçoso, para adorar a Deus, ao invés de atravessar o deserto com um cordeiro, com um pombo, que deveria ser entregue como oferta no templo, eles trocavam por moeda, chegavam no templo e compravam um pombo, então ofertavam a Deus o pombo. Qual é o problema disso? Quando Deus instituiu a oferta, enfim, de animais, cereais e as ofertas que haviam no Antigo Testamento, você acha que Deus tinha sede por sangue? Você acha que Deus queria ver cordeiro morto? Eu gosto de cordeiro morto mesmo.
Gosto de ver aqui, se batendo em cima do altar. Você acha que sim? Mas era o que o povo pensava com sua atitude. Meu irmão, as ofertas de animais no Antigo Testamento, elas carregavam um simbolismo todo especial. Como assim especial? Quando Deus estabelece as ofertas, por exemplo, de cordeiros e pombos, Ele fala isso e Ele introduz isso num contexto de agropecuária familiar. Não se criava gado aos milhares. Ninguém comprava carne na prateleira do mercado. Você tinha lá a vaquinha mimosa, tinha lá a ovelha Dolly. Você tinha lá os animais no seu quintal e era o rebanho da sua família que servia para o seu sustento. Ok? E aí então Deus estabelece, olha, para a propiciação de pecados é necessário que vocês entreguem um cordeiro, o melhor cordeiro de vocês. Agora pense você, chegando na sua casa, escolhendo um desses animais que faziam parte da sua casa, do seu convívio, para entregar como oferta ao Senhor. Para contextualizar isso, imagine você escolhendo um cachorro teu, para levar e entregar a oferta. A lágrima já escorreu de alguns aqui. E a intenção da oferta de animais era justamente essa, entendermos o tamanho, o problema, as implicações do nosso pecado, e nos lamentarmos pelo animal que estava sendo sacrificado. Entretanto, o povo pensava que Deus queria sangue. Então comercializavam animais para entregar como oferta ao Senhor. Deus se desagrada disso e obviamente Jesus vira todo o templo porque diz a eles, vocês não entenderam nada. Deus não quer sacrifícios. Deus não quer as suas ofertas. Deus quer que vocês entendam quem Ele é. O Deus a quem nós servimos não é servido pela mão de homens. Amém? O Deus a quem adoramos, o Deus revelado nas Escrituras, não é um Deus que tem sede de sangue. Amém? Ele não está atrás daquilo que pensamos por vezes que Ele está atrás. E quando nós não temos um entendimento correto de quem é Deus, acabamos por vezes, por exemplo, entregando ofertas na igreja como se Deus precisasse de dinheiro. Tua igreja está falida, Senhor. Vamos entregar uma ofertinha para o ar-condicionado. Acima de tudo, sobretudo, escuta isso. Isso é uma blasfema e uma desonra contra Deus. Pastor, isso quer dizer então que o dinheiro não é útil para a igreja? Claro que é. Entrega para o ar, entrega para tudo, a gente aceita. Entretanto, a tua adoração não valeu. Porque a tua adoração não veio da consciência de a quem você está adorando. Quando estou compreendendo até aqui? A.W. Tozer diz o seguinte: aquilo que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você mesmo. Aquilo que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você mesmo. A história da humanidade, toda ela, sem exceção, toda ela, foi sempre fundamentada e baseada em uma crença em algo transcendental, uma religião. Uma religião que fundamentava toda a sua moral, toda a sua ética, todo o seu comportamento, toda a sua atitude. O iluminismo veio com a proposta de tentar destruir a religião, e aí surgiram diversos pensadores que tentaram de alguma forma minguar o cristianismo, dizendo que ele morreria. Ele não morreu, ele continua aí durando, mas surgiu junto com o iluminismo um fenômeno moderno que se chama ateísmo, que é a religião do sem religião. É a religião daqueles que declaram-se sem religião, mas que por fim é uma religião, e é uma crendice acerca de Deus. Porque o ateísmo em si próprio é um vazio profundo. Porque o ateísmo
se de fato existisse no seu sentido mais clássico da palavra, ele nem faria uma referência a Deus, porque o ateísmo já pressupõe a não existência de Deus. Portanto, não crer em Deus já supõe-se uma preocupação da existência de um Deus, que eu não quero crer. Portanto, aquilo que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você, porque aquilo que você pensa sobre Deus é a maneira como você vai dirigir a sua vida. É a maneira como você vai dirigir o seu culto. É a maneira como você vai dirigir a sua adoração. A Bíblia descreve Apocalipse capítulo 4, versículo 11, numa visão de João na ilha de Patmos, contemplando a sala do trono e conhecendo a Deus em sua plenitude. Então ele olha e vê anciãos, anjos adorando ao Senhor, e olha só o que esses anjos, anciãos cantam ao Senhor: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Presta atenção, isso daqui é teologia própria. Os anjos têm uma visão correta de quem é Deus. Eles estão vendo Deus sentado no trono, toda a sua glória, todo o seu esplendor. Eles não estão vendo Deus embaçado, eles não estão vendo Deus embaraçado. Eles estão vendo Deus na sua plenitude. E quando eles veem Deus na sua plenitude, o que eles afirmam sobre esse Deus? Que Ele é digno de receber honra, glória e poder. Em outras palavras, se tivermos uma visão empobrecida de Deus, nós não honraremos, nós não confiaremos no seu poder e nem renderemos a Ele dignidade pelo seu poder, e também não o adoraremos, porque a nossa visão é empobrecida de quem Deus é. É interessante pensar que a teologia dos anjos, descrita aqui em Apocalipse capítulo 4, versículo 11, declara que esse Deus que é digno de honra, poder e glória, Ele é digno porque, primeiro, criou todas as coisas. Eles não têm dúvida alguma de que Deus é o Criador dos céus e da terra. Não se passa pela mente deles qualquer possibilidade de a terra ter sido existida a partir do nada. A teologia deles é tão profunda e tão interiorizada, visceral, que eles conseguem perceber que tudo que existe foi criado por Deus. Tudo que existe foi criado por Ele. Mas eles não dizem que apenas foi criado por esse Deus, eles dizem que foi criado pela vontade desse Deus. Ou seja, tudo que existe não existe apenas porque Deus quis que existisse, mas existe porque é da vontade dEle que exista. Deus é o mantenedor, é aquele que provisiona, é aquele que mantém todas as coisas. É pela vontade de Deus que todas as coisas existem. E a terceira declaração deles é: pela vontade de Deus que todas as coisas foram criadas. Preste atenção nessas três declarações. Porque criaste todas as coisas, pela vontade de Deus todas as coisas existem, e pela vontade de Deus todas as coisas foram criadas. A partir desse entendimento claro, profundo, que obviamente aqui a gente poderia pregar apenas sobre esses 3 pontos, na verdade, um dia cada ponto desse, mas entendendo a profundidade dessas afirmações, sabe qual é a resposta deles para essa afirmação? Ele é digno de honra, glória e poder. Por quê? Porque a Ele pertence tudo. É da vontade dEle que tudo exista. Ele criou todas as coisas, é da vontade dEle que elas foram criadas. Portanto, eu não estou nessa equação. Tudo veio dEle, é sustentado por meio dEle e voltará para Ele. Eu não fiz nada, eu peguei o bonde andando. Eu subi
no ônibus circular enquanto ele estava andando. Não fui eu que criei essa bagunça, não fui eu que pensei e planejei tudo, não foi eu, não foi presidente algum, não foi influencer de YouTube algum, não foi nenhum Instagrammer, foi Deus. Deus criou todas as coisas, portanto, é Ele que é digno de honra, é Ele que é digno de glória e é Ele que é digno de poder. Isso gera um problema. Qual o problema? Todos nós fomos criados para adorar. Todos nós fomos criados para adorar. Somos adoradores. Ponto. Vá para o estádio de futebol e perceba isso. Deixa um artista descer de um avião e perceba o quão adorador o ser humano é. O problema é quem nós estamos adorando. É para quem nós estamos dando dignidade, honra, poder e glória. É para quem nós estamos rendendo graça. Isso me faz lembrar um episódio onde os apóstolos saíram por alguns lugares curando, e depois de ter curado algumas pessoas, eles chegaram e tentaram de alguma forma cultuar e adorar eles. Eles falaram, não, peraí, não é a gente não. Nós somos um canal pelo qual Deus opera milagres, não somos nós, é Ele. Ele que criou todas as coisas, é pela vontade de Deus que todas elas existem, é pela vontade dEle que todas elas foram criadas. Portanto, meus irmãos, a ideia que você tem de Deus, diretamente está relacionada com a qualidade, seja ela boa ou ruim, da sua adoração. Se você tem uma ideia empobrecida de Deus, a tua adoração é tão pobre quanto a tua ideia. Se você tem uma boa teologia própria, um conhecimento bíblico de Deus profundo, a tua teologia e a tua prática será tão profunda quanto o teu conhecimento acerca de Deus. A exemplo disso, lembrem de Jó? Jó é alguém a qual Deus deu permissão que Satanás provasse a ele. Era um homem próspero e muito rico. E a palavra relata que Jó começou a ser tocado por Satanás em várias áreas da vida dele. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu sua casa, ele perdeu seus bens, tudo pegou fogo, tudo se findou, tudo se acabou. E nesse lixo existencial que ele se encontrava, ele começa a repensar a sua adoração, por mais que lá no fundo havia uma fé concreta em Deus, ele começa a duvidar de Deus e questionar Deus, dizendo, Deus, como isso pode ter acontecido comigo? Como você permitiu que isso acontecesse comigo? E de maneira especial, eu amo o capítulo 38 de Jó. Eu quero ler só alguns versos para você a partir do verso 4, onde a palavra diz, Deus dizendo para Jó, e talvez seja Deus dizendo para você essa noite, onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre os quais foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno, quando eu vesti de nuvens em densas trevas eu envolvi, quando eu fixei os seus limites e lhes coloquei portas e barreiras, quando eu lhes disse, até aqui você pode vir, além deste ponto não, aqui faço parar as suas ondas orgulhosas. Você já deu ordem amanhã ou mostrou a alvorada o seu lugar? Em outras palavras, sabe o que Deus está dizendo para Jó? Jó, você blasfema contra mim, você não me adora como é devido, porque você não sabe quem eu sou. Você blasfema contra mim, você vive cheio de temores, preocupado, ansioso, querendo controlar todas as coisas, porque você não sabe quem eu sou.
Portanto, a primeira lição que precisamos aprender a partir dessas verdades que nós estamos ouvindo é que a adoração é uma resposta ao conhecimento de Deus. Amém? A adoração não é uma aposta. A adoração é uma resposta ao conhecimento de Deus. Na medida em que eu sei quem Deus é, eu o adoro a partir de quem Ele é. A partir de que eu descubro do fato de que Deus, por exemplo, me ama e Ele é todo poderoso, eu fujo dos meus medos porque eu sei que eu estou seguro nele. A partir do momento que eu sei que Deus criou todas as coisas e a Ele pertence toda a honra, glória e poder, eu não divido a honra e a glória que pertence a Ele. Eu não coloco outra coisa ou outra pessoa no lugar que é devido de Deus. Pelo contrário, eu adoro aquele que é digno de adoração. Para nós irmos para meandros mais práticos, apesar de um pouco mais complicado, abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 14, versículo 17. Patriarca Abraão tinha uma sociedade com o seu parente Ló. Os dois prosperam demais. Ló escolhe as terras, ele vai para Sodoma. Ló é tomado de assalto, junto com ele a sua cidade. Abraão sabe disso, então vai socorrer o seu parente Ló. E aqui no verso 17 narra a vitória que Abraão teve sobre os inimigos de Ló e sobre como Abraão reage a essa vitória. Olha só o verso 17. Voltando Abraão da vitória sobre Getor-Laomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Safé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Repete comigo, Melquisedeque, pão e vinho. Guarda isso no teu coração. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Abraão está voltando da vitória. Uma vitória aparentemente duvidável, até porque Abraão havia sido pego de supetão, ele só tinha 300 homens para combater essa guerra, mas mesmo assim Deus dá a Abraão a vitória. Deus concede a Abraão a vitória. E traduzindo guerras medievais ou antes do período medieval, nós podemos perceber que um casamento que sobrevive nesse tempo perverso, complicado em que vivemos, é um casamento vitorioso, é ou não é? Uma família que não se dilui nesses dias é uma família vitoriosa. Ganhar o seu salário é uma vitória mensal, para alguns semanal e para outros que vivem de maneira liberal na sua profissão, é diária a sua vitória. Para quem é representante, conquistar um cliente, vender o produto e vender o seu produto a algum cliente é uma grande vitória, sim ou não? E a pergunta que eu faço a você é: de onde vêm as vitórias? De onde vêm as vitórias? Eu sei que você está na igreja e você vai dizer: é de Deus. Mas nós fomos ensinados e aprendemos que a nossa vitória vem de nós mesmos. E até certo ponto, isso não é uma mentira completa, mas também não é uma verdade completa. É uma verdade parcial e uma mentira parcial. Provérbios mesmo diz em Provérbios capítulo 21, versículo 31, o seguinte: para mim e para você diariamente: prepara o seu cavalo para o dia da batalha, mas é o Senhor que dá a vitória.
Em outras palavras, o que Salomão está dizendo é: ei, prepara teu cavalo para a guerra, mas quem vai dar a vitória é o Senhor. Davi junta 5 pedras, mas quem vai derrubar o gigante é o Senhor. Abraão, vá para a guerra, mas quem vai te dar forças na guerra é o Senhor. João, vá para a linha de produção, mas quem vai lhe dar a vitória é o Senhor. Amanda, vai para o seu escritório, mas quem vai lhe dar a vitória é o Senhor. Você está entendendo? O que Deus está nos dizendo é que a vitória não pode vir senão somente dEle. Aí você fala: não, pastor, eu confio na meritocracia e que é tudo baseado nos meus méritos. Será? E se hoje Deus pedir a sua alma, o que você vai fazer? Você vai reclamar sua vida para Deus e vai dizer: não, Deus, a vida é minha, ninguém tira de mim. E se Deus reter a chuva, ou se Ele mandar a chuva, o que adianta somente nós plantarmos, se Deus não abençoar, para que aquilo que nós plantamos floresça e dê frutos? Sabe de uma coisa? Na mentalidade secular, não existe variável para a provisão de Deus e para a vitória concedida por Deus. Ninguém cogita e ninguém pensa nisso, e de alguma forma isso nos toca e nos influencia. Entretanto, para aqueles que conhecem a Deus, para aqueles que temem a Deus e que caminham com o Senhor, sabem que não existem vitórias que venham do homem, senão somente do Senhor. É Ele que nos dá a vitória. Podemos até entrar no campo de batalha, mas é Ele que resolve o problema. Alguns exemplos clássicos disso, e até de certa forma um humor um pouco complicado, mas alguns exemplos clássicos disso, por exemplo, é quando John Lennon diz o seguinte: o cristianismo vai desaparecer, vai diminuir e encolher. Nós, os Beatles, somos mais populares do que Jesus no momento. Ainda não sei quem vai desaparecer primeiro, o rock ou o cristianismo. Cristo não era malvado, mas seus discípulos eram bastante obtusos e também vulgares. Para mim, a distorção deles é que estragará o cristianismo. Lennon foi baleado por um dos seus fãs, 5 meses após essa entrevista. O construtor do navio Titanic, você já deve ter ouvido essa frase. O construtor do maior navio de passageiros de sua época, no dia de lançá-lo ao mar, respondeu o seguinte para uma repórter que lhe perguntou a respeito da segurança do navio: minha filha, nem Deus afunda este navio. O Titanic afundou após bater um iceberg, matando centenas de passageiros. Foi o maior naufrágio de um navio de passageiros do mundo. Marilyn Monroe foi visitada por Billy Graham durante a apresentação de um show. Ele, um pregador do evangelho, na época havia mandado pelo Espírito Santo aquele lugar para pregar a Marilyn. Porém, ela, depois de ouvir a mensagem do evangelho, disse: não preciso do seu Jesus. Uma semana depois foi encontrada morta em seu apartamento. Bon Scott, ex-vocalista do conjunto AC/DC, cantava no ano de 1979 uma música com a seguinte frase: Don't stop me, I'm going down all the way, the right way to hell. Não me peça, vou seguir o caminho até o fim, na autoestrada para o inferno. No dia 19 de fevereiro de 1980, Bon Scott foi encontrado morto, asfixiado pelo seu próprio vômito. Enfim, exemplos extremamente trágicos. Mas eu citei esses exemplos para que você perceba que a arrogância humana, ela só dura pouco tempo. E aqueles que de alguma forma foram alcançados por Cristo e pelo Evangelho sabem que as vitórias que nós temos vêm do Senhor. Quantos aqui compartilham da mesma convicção? Eu sei que o meu casamento veio do Senhor. Eu sei que a minha provisão vem dEle.
Eu sei que a minha família veio dele, que tudo vem dele e é para a glória dele. Eu entendo e concebo a verdade bíblica que é de Deus toda a vitória, é Ele que me concede a vitória. Isso tanto para ímpio quanto para crentes. O nome disso é graça comum, graça de Deus dado a todos. Agora olha o que acontece. Melquisedeque, sacerdote, ele serve pão e vinho a Abraão depois da sua vitória. Abraão vence e aparece esse personagem misterioso chamado Melquisedeque e oferece a Abraão pão e vinho. Primeiro falando sobre Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Hebreus capítulo 7, versículo 2. A palavra diz, em primeiro lugar, seu nome significa, se tratando de Melquisedeque, rei de justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim da vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque é um rei sacerdote que exercia seu sacerdócio, seu reinado sobre a cidade santa, Jerusalém, a cidade luz, Jerusalém. Esse tal Melquisedeque, esse sacerdote, antes de serem estabelecidos sacerdotes, vem e oferece a Abraão vinho e pão. É importante que nós saibamos o ofício sacerdotal. O que um sacerdote faz? O sacerdote intercede pelo povo diante de Deus. Esse é o papel sacerdotal. E esse homem, Melquisedeque, era um intercessor. Ele intercedeu por Abraão diante de Deus. Entretanto, a linha sacerdotal, ela nasce a partir da linhagem de Arão. Eu falei que eu precisaria um pouco dos teus neurônios hoje. Quem é Arão? Arão, ele é filho de Jacó, que é filho de Isaac, filho de Abraão. Portanto, Arão é descendência de Abraão. Depois de Abraão, nasceu Arão. Ok? Quantos captaram isso? Abraão aqui está tendo um encontro com outro sacerdote, que não é o estabelecido da família de Arão. É o sacerdote Melquisedeque. Hebreus capítulo 7 vai dizer que Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ou seja, Jesus é maior do que todos os sacerdotes e ele intercede por nós junto ao Pai. Amém? A ordem sacerdotal estabelecida por Arão, ela era apenas uma figura apontando para quem Jesus era. Aquele que viria interceder por mim e por você, para que eu e você estivéssemos em paz com o Deus Criador dos céus e da terra. O que o sacerdote Melquisedeque oferece a Abraão? Pão e vinho. O que Jesus oferece a nós? Pão e vinho. O que era pão e vinho? Pão e vinho era um símbolo. Escuta isso. Era um símbolo. Símbolo do quê? De uma aliança. Quando Melquisedeque dá pão e vinho para Abraão, o que Melquisedeque está dizendo para Abraão é que Deus tem uma aliança com Abraão. Quantos entenderam até aqui? E quando nós participamos da Santa Ceia, o que isso quer dizer? Que Deus tem uma aliança conosco. Na Santa Ceia nós estamos sendo servidos não pela ordem arânica, mas estamos sendo servidos pela ordem de Melquisedeque. É Jesus servindo a mim e a você, o símbolo dessa aliança, o corpo que foi rasgado no madeiro e o sangue que foi derramado no madeiro em nosso favor. A nova aliança foi estabelecida. Até aqui tudo bem? Presta atenção. O que acontece depois de Melquisedeque dar pão e vinho a Abraão? Melquisedeque abençoa Abraão. Por quê? Porque Abraão era participante
da Santa Ceia. Abraão era participante da aliança, do símbolo da aliança do Antigo Testamento. E porque Abraão era participante da aliança, o que Melquisedeque faz com Abraão é: eu te abençoo. E deixa eu dizer algo a você, você que hoje participou da Santa Ceia, na medida que você participou dela, tenha certeza, o sumo sacerdote Jesus estava dizendo: eu abençoo vocês. Existe uma bênção sobre aqueles que têm uma aliança com o Senhor. Amém? Hebreus 7,7 diz: sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Portanto, Melquisedeque era superior que Abraão. E Melquisedeque abençoa Abraão. Ele diz: Abraão, você é bendito. Você é abençoado. A bênção do Senhor está sobre você. Agora preste atenção. Depois que Melquisedeque abençoa Abraão, o que Abraão faz? Repete comigo. Ele entrega o dízimo de tudo aquilo que ele havia conquistado. Mas espera aí, que loucura, irmão. Sabe por que isso é uma loucura? Porque para você que entende um pouco de Bíblia, você está entendendo o que eu estou falando. Esse episódio é antes do estabelecimento do dízimo como uma ordem de culto em Levítico, Êxodo e assim por diante. E Abraão está entregando o dízimo a Melquisedeque, como uma forma de honrar a bênção que ele estava recebendo. E aqui a gente entende um princípio muito importante. O dízimo, ele é uma resposta à bênção de Deus, e não uma pergunta para Deus. Presta atenção. O dízimo é uma resposta à bênção de Deus, e não uma pergunta: Deus, você vai me abençoar? Por esse motivo, nós só podemos dar o dízimo daquilo que recebemos. Meus irmãos, não existe essa coisa de dar dízimo pela fé. A gente dá dízimo daquilo que recebemos. Por quê? Porque aquilo que recebemos, para aquele que conhece a Deus e entende que Deus tem uma aliança com ele, e portanto foi Deus quem o abençoou, ele compreende que aquilo que ele tem foi Deus quem deu. Portanto, ele responde a Deus com o dízimo, dizendo: Deus, eu sei que o Senhor me abençoou até aqui, e o Senhor irá continuar a me abençoar. Hebreus capítulo 7, versículo 5, preste atenção. A lei requer dos sacerdotes entre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. A lei requer dos sacerdotes entre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo. Aí talvez você pense: mas no Novo Testamento o dízimo não foi abolido. Quem é o nosso sumo sacerdote? Vamos ver se você está prestando atenção. Quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus. Jesus é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, não é da ordem de Arão. Se ele não é da ordem de Arão e Abraão deu dízimo a esse sacerdote, a quem nós devemos dar nosso dízimo? A Jesus. Porque a lei requer que os adoradores entreguem seus dízimos ao sacerdote. Porque esse sacerdote faz intercessão entre nós e Deus, e nos abençoa, nos favorece em tudo aquilo que nós fazemos. Portanto, devemos ou não entregar o dízimo? Sim ou não? Sim. Devemos entregar por quê? Porque temos consciência que somos abençoados por Deus. Me responde uma pergunta: se eu não entregar meu dízimo, eu deixo de ser abençoado? Sim ou não? Não, por quê? Porque o dízimo é uma resposta à bênção que eu já recebi. Entretanto, ao não entregar o seu dízimo, você desonra quem te abençoou. Esse é o X da questão. Você não tem como perder a bênção que você já recebeu. Agora você tem como dizer para quem te deu que você acha que não foi ele que te deu, foi você que conquistou. E é isso que nós fazemos quando desonramos a Deus, a partir das vitórias que Ele nos dá,
e não o honramos, sendo bom gestor de tudo que temos, casa, família, tempo, dinheiro, recursos, bens, e não honrando a Ele com o dízimo, ou com a 10ª parte, simbolicamente falando, daquilo que Ele nos deu. Onde devemos entregar os nossos dízimos? Aonde você se alimenta de pão e vinho. Onde você se alimenta de pão e vinho? Na igreja a qual você pertence. Porque é aqui que nós celebramos a aliança que temos com o Senhor. É aqui que a manutenção sacerdotal é feita a partir da Santa Ceia. E aqui, obviamente, a gente vai entendendo, inclusive, implicações e desdobramentos da Santa Ceia muito mais profundos do que talvez você conhecia. A Santa Ceia é a celebração da aliança que temos com o Senhor. Quando nós participamos da Santa Ceia, como nessa noite que participamos, meu irmão, escuta algo que você precisa guardar no teu coração. Quando você participa por fé desse momento, desse sacramento, o que o céu está dizendo para você é: eu tenho uma aliança com você, o meu corpo foi dado em favor de você, o meu sangue foi vertido em seu favor, você está seguro em mim, você tem uma bênção sobre a sua vida. E a pergunta que eu faço a você é: como você responde a essa bênção? Você está entendendo que tudo muda? Nós não deveríamos adorar a Deus para que Ele nos abençoe. Adoramos a Deus porque Ele nos abençoou. Não deveríamos entregar nosso dízimo para que Ele nos abençoe. Devemos entregar porque Ele nos abençoou e tem nos abençoado. Não deveríamos honrar, ser gratos ao Senhor para que Ele cuide de nós. Não, deveríamos fazer isso porque Ele tem cuidado de nós. A pergunta que eu faço é: quantos aqui têm sido providos por Deus de todas as formas possíveis? Quantos compreendem que aquilo que possuem, aquilo que têm, a provisão e a vitória que Deus está lhe dando? Quantos entendem dessa forma? Se você não entende, você é incrédulo, e eu te respeito. E você é incrédulo quando dá o seu dinheiro na igreja, você não dá o teu dízimo, você não dá oferta, você dá ajuda financeira, que é de muita valia, é muito bem-vindo. Entretanto, aqui eu estou falando com quem é espiritual. E quem é espiritual compreende e entende que a adoração é uma resposta a quem Deus é. Para nós caminharmos para a reta final, encerrarmos, olha o verso 21 do Gênesis capítulo 14 que nós estávamos lendo. O rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão, uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção que pertence a Aner, Escol e Murray, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Olha o que está acontecendo aqui, e nós já vamos encerrar. Abraão vai para a batalha, e era direito de guerra que aquele que vencesse a batalha ficasse com os despojos. Isso não era roubo, isso era direito de guerra. Todo vitorioso em uma batalha ficava com os despojos daquela guerra, ok? Quem venceu a guerra? Abraão. Abraão então fica com os despojos daquela guerra. Aparece Melquisedeque. O que Abraão faz? Entrega o dízimo dos despojos que ele conquistou naquela guerra a Melquisedeque. Depois de Melquisedeque ter dado pão e vinho e ter abençoado Abraão. Ok? Até aí tudo bem? E aí então chega o rei de Sodoma e diz: pode pegar o restante dos despojos. E o que Abraão diz? Não vou ficar. Os outros 90% pode ficar para você, para que você não ache que foi você que me enriqueceu, porque a vitória quem me deu foi o Senhor. Para que você nunca venha me dizer que a minha riqueza e a minha prosperidade vem do seu dinheiro, vem do seu recurso, veio daquilo que você me deu. Porque a minha vitória, a minha conquista, os meus recursos, aquilo que eu possuo é aquilo que eu tenho, veio do Senhor. Foi Ele quem me deu, foi Ele quem me concedeu. Isso é glorioso, né? Imagina você ganhar na Mega Sena. Ganhando a Mega Sena, você entrega teu dízimo ao Senhor.
E aí o restante você diz, quer saber? Não vou ficar. Pega 90% aí, dá para todo mundo. Ei, que é dinheiro? Sobe no prédio mais alto da cidade, joga para todo mundo e fala, não vou ficar com esse dinheiro para que ninguém nunca ache que a minha riqueza, a minha prosperidade veio da loteria. A minha riqueza e a minha prosperidade veio do Senhor. Abraão, além de ser louco, porque todo aquele que crê é um pouco de louco, ele tinha fé. Ele sabia que o Deus que havia dado a vitória sobre Sodoma era o Deus que faria multiplicar o seu gado, era o Deus que transbordaria os seus lagares, era o Deus que faria os seus barris transbordarem de fartura. E a pergunta que eu faço a você no fim disso tudo é: a qual Deus você adora? Se você tem medo de entregar teu dízimo, você adora a um Deus desse tamanho, criado na tua mente, projetado por você, que diz para você que tudo que você tem foi conquista sua, e você não pode perder o controle das coisas, senão você vai ficar na sarjeta. Se é o Deus que você serve, é o Deus que para te abençoar, você precisa dar a Ele algo. O teu dízimo, a tua oferta é uma barganha. Entregar oferta na igreja quase que é um investimento na bolsa de valores celestial da Nova Jerusalém, Nasdaq. Meus irmãos, honrar o Senhor com tudo que temos e com as primeiras partes dos nossos frutos é compreender quem Ele é. É uma resposta a quem Ele é. Eu comecei a entregar o meu dízimo e passado algum tempo entrego muito mais do que o meu dízimo há cerca de 13 anos atrás, quando eu comecei a entender quem Deus era e quem eu era, quando eu comecei a compreender que todas as vitórias que eu teria na minha vida viriam do Senhor, não viriam da minha força. Eu comecei a entregar meu dízimo quando eu estava prometido em casamento, 1 ano à frente. Meu salário era R$400. E eu fui pedir a minha namorada, hoje esposa, em casamento para o meu sogro. E eu cheguei para o meu sogro e falei: sogrão, quero casar com a mina. Meu sogro olhou para mim e falou: ok, você quer casar, mas só vai casar se você tiver uma casa. Como você compra uma casa com R$400? Você já pensou nisso? Enfim, Deus abriu uma porta. Eu comprei um terreno que parcelei em 20 anos, na zona rural da cidade. Pagava a parcela todos os meses de R$150, eu tinha meu terreno. Agora, como eu vou construir minha casa? Meu sogro não saiu falar amor, mas também abençoou. Ele deu R$10 mil para ajudar no pagamento da mão de obra. Fiz um financiamento no Construcar da Caixa Econômica Federal, também 10 anos. E construí minha casa. Era 30 metros quadrados de puro amor. Mas construídos, preste atenção, com a provisão de Deus, com R$400. Para te espantar, desses R$400 que eu recebia naquela altura do campeonato, o meu dízimo, você sabe calcular, era R$40, não é? Mas só que a gente vivia o início da onda dura, então a gente estava muito apaixonado, desafiado, e eu decidi entregar mais R$120, ou seja, eu entregava R$160. Quanto sobrava no meu orçamento? R$240, para pagar o terreno de R$160, e pedir ajuda do meu pai e da minha mãe de passe. Eu ia a pé para a igreja naquele tempo, para Deus fazer alguma coisa, e Deus fez. Sabe por quê? Porque a minha provisão nunca veio de homem nenhum, sempre veio de Deus. A vitória no meu casamento não veio de terapias, veio do Senhor. As vitórias da minha vida pessoal não vieram do meu esforço, do meu mérito, veio do Senhor. É a esse Deus a quem eu sirvo, um Deus que estabeleceu uma aliança comigo, e porque Ele tem uma aliança comigo, eu respondo a essa aliança com honra, fidelidade, honrando quem Ele é. E é óbvio que meu dízimo e minha oferta é uma maneira de ajudar a igreja. É claro que sim. Mas isso é secundário. Primário é:
eu preciso dizer para Deus que eu confio, que eu amo e que eu sei que é Ele que tem cuidado de mim. Quantos entendem isso? De onde vêm as suas vitórias? Baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Senhor, ensina-nos a Te adorarmos de maneira devida. Perdoa-nos a quantidade de vezes que nós desonramos o Senhor, fazendo mau uso da Tua provisão, de tempo, de bens, de recursos, ou desonrando o Senhor de maneira objetiva, não devolvendo e não honrando o Senhor com os primeiros frutos daquilo que nós colhemos, das vitórias que o Senhor nos concedeu. Eu clamo a Ti, Pai, que nessa noite saiamos aqui com uma compreensão um pouco mais profunda de quem Você é, para que de fato sejamos uma igreja que não entrega dinheiro na igreja, mas entrega ofertas e honra ao Senhor. Nós queremos, ó Pai, honrar o Senhor nesse tempo, nessa geração, para que todos saibam que é do Senhor que vem as nossas vitórias. É do Senhor que vem a nossa provisão. É do Senhor que vem tudo que temos, possuímos ou somos. O Senhor é o Deus provedor sobre a nossa vida. Ensina-nos a Te adorarmos. Ensina a Te adorarmos. Em nome de Jesus que nós oramos.